Fala galera, aqui é a professora Jéssica para mais uma aula de Química e o assunto de hoje é hidrocarbonetos. Bora lá? Gente, é o seguinte então, o que é hidrocarboneto? Para início de conversa você precisa entender o que é hidrocarboneto. Hidrocarboneto então são compostos orgânicos que só têm carbono e hidrogênio. Então para ser um hidrocarboneto, a estrutura orgânica ali só tem que ter carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, vamos olhar essa estrutura. O que a gente tem aqui? Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então, a gente só tem carbono e hidrogênio. Se a gente só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Ok, então, você já entendeu o que é um hidrocarboneto. Espero que tenha entendido, né? E aí, gente, o que você precisa saber também? Nomear um hidrocarboneto. Como é que eu nomeio um hidrocarboneto? Então, vamos lá então entender isso. Gente, é o seguinte então, primeira coisa então que você precisa fazer é contar quantos carbonos a estrutura tem. Então, quantos carbonos essa estrutura tem? 1, 2, 3. Se tem 3, a gente vai vir nessa listinha aqui, ó. Então, eu coloquei essa listinha aqui. Se a estrutura tivesse só um carbono, eu começaria o nome com met. 2 eu começaria com et, 3 eu começaria com prop, 4 eu começaria com but, 5 pent, 6 ec, 7 ept, 8 oct, 9 num e 10 dec. Como essa estrutura só tem 3 carbonos, vai começar o nome com o prop. Então você vai lá e coloca prop. Ok, Jéssica, o nome só é isso? Não. Segunda coisa que você tem que fazer é ver o tipo de ligação. Se tiver só ligação simples, é AN. Se tiver ligação dupla, em qualquer lugar na cadeia entre carbonos, na cadeia principal, é IN. Se tiver ligação tripla, é IN. Olha aqui para vocês verem. Ligação simples entre carbonos, ligação simples entre carbonos. Se só tem ligação simples, é AN. E aí o que acontece? Como é hidrocarboneto, todos os nomes de hidrocarboneto vão acabar em O. Por quê, Jéssica? Porque alguém quis assim, gente. Porque quem criou essa regra aqui, que no caso foi a IUPAC, que é aí quem coordena todas essas questões químicas aí, de nome, por que vai chamar de... essas regras químicas, digamos assim. E aí determinou que todos os hidrocarbonetos terminariam em O. Então, prop, porque tem 3 carbonos, se tivesse 4, por exemplo, seria but. AN, porque só tem ligação simples, e O, porque é hidrocarboneto. Vamos ver outro exemplo aqui para vocês verem, ó. Deixa eu colocar aqui outro exemplo para vocês, para a gente fazer aqui. Olha aqui esse composto aqui, gente. Vamos contar primeiro quantos carbonos tem. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é but. Então começa esse nome com but. Só tem ligação simples entre carbonos. Então é AN, porque é ligação simples. E todos os hidrocarbonetos acabam em O. Então, qual que é o nome desse composto aqui? Butano. Daqui de cima é propano. Jéssica, mas e aí, se a cadeia tiver uma dupla ligação, uma tripla ligação, como que eu faço para nomear esse composto? Então, vamos lá entender isso aqui. Primeira coisa que você faz, então, gente, é contar quantos carbonos a cadeia tem. Ok. Só que quando tiver uma ligação dupla na cadeia ou uma ligação tripla, ou seja, quando a cadeia for insaturada, você vai fazer o quê? Você vai começar a contar o mais próximo da ligação dupla. Então, nesse caso aqui, olha para vocês verem essa estrutura. Se eu for contar, a gente conta assim, ó, a ligação dupla aqui, se eu começar a contar de cá, vai estar no carbono 2. Se eu começar a contar de cá, quantos carbonos a cadeia tem, vai estar no carbono 1, 2, no carbono 3. Então, o que é mais perto? É mais perto eu começar a contar daqui. Então, eu vou começar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você sempre começa a contar o mais próximo da dupla quando tiver, ou tripla. Então, tem 5 carbonos. Se tem 5, vamos voltar para a nossa lista aqui. É pente. Então, aqui é pente. Ok, Jéssica, a grande diferença está aqui, gente. Tem ligação dupla. Se tem ligação dupla, a gente sabe que dupla é IN. E aí, então, o que acontece? A gente precisa informar aonde está essa dupla ligação. Por que a gente tem que informar onde está essa dupla ligação? Porque poderia estar em qualquer carbono e eu preciso indicar aonde está. Então, gente, daqui para cá é carbono 1, daqui para cá é carbono 2. Então, você vai vir aqui e colocar, ó, carbono 2, você separa com 2 traços aqui o número. E aí, dupla ligação é
que é hidrocarboneto. Então, nada mais que você fez. O que você fez aqui? Você indicou aonde estava a ligação dupla. Basicamente foi isso que você fez aqui. Então, toda vez que uma cadeia tiver ligação dupla, você precisa indicar aqui em que carbono está essa ligação sua dupla. E olha esse caso aqui, gente. Vamos aqui tem uma ligação tripla. E quando é ligação tripla, a gente já sabe que é ímpar. Ok, Jéssica, de que lado eu começo a contar a cadeia? Nesse caso aqui, tanto faz. Por que tanto faz nesse caso? Se eu começar daqui, ó, vai virar 1, 2. A gente sempre conta assim, ó, 1, 2. Se eu começar daqui, ó, 1, 2. Então, tanto faz nesse caso. Mas eu vou começar daqui, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é but. Então, eu coloco but. Ok, e aí, beleza. Então, tem uma ligação tripla, gente. Em que carbono essa ligação tripla tá? 1 no 2. Então, but 2 igual aqui, ó. Só que em vez de colocar em, eu vou colocar in, porque ligação tripla é in. E acaba tudo isso em ó. Jéssica, mas e se a cadeia tiver duas duplas, duas triplas, três duplas? O que eu faço? Vamos lá entender então o que você faz. Gente, então tá aqui uma cadeia carbônica, ela tem duas duplas. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Como eu disse, eu começo a contar o mais próximo da dupla ligação, ou da tripla se tiver. Ok, então olha pra vocês verem. Se eu começar de cá, vai estar muito longe, então eu começo a contar de cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos, gente, é X. Então, o início dessa palavra, se tem 6 carbonos, é X. Ok, aí eu tenho uma ligação dupla aqui e outra ligação dupla aqui. Então, eu já sei que eu vou ter que colocar número para indicar aonde estão essas ligações duplas. Então, tá no carbono 1 e tá no carbono 3. Ó, daqui pra cá é 1, daqui pra cá é 2, daqui pra cá é 3. Então, eu vou colocar 1,3. Por quê, Jéssica? Para indicar que aqui no carbono 1 tem uma dupla e no carbono 3 eu tenho uma dupla. Só que quantas duplas eu tenho? Não é duas? Se fosse só uma, eu colocava in. Mas se é duas, eu vou colocar de, em e termina em O. Então, ó, X porque tem 6 carbonos, 1,3 porque tem uma ligação dupla no carbono 1 e uma ligação dupla aqui no carbono 3. Di porque é duas duplas e eno porque é ligação dupla e O porque é hidrocarboneto. Se fosse 3, aqui viria 3 números e aqui, ó, viria trieno. Então, basicamente, essa aqui é a ideia aqui de quando vir duas ligações duplas. Então, se vier duas, eu uso di. Se vier 3, eu uso tri. Se vier 4, eu uso tetra. Então, essa é a ideia aqui. E funciona também desse jeito aqui, gente, para ligação, para se tiver aí ligação tripla também. Gente, e se a cadeia tiver ramificação? O que eu faço se a cadeia tiver ramificação, Jéssica? Então, vamos lá, gente. Então, o que acontece? Se a cadeia tiver ramificação, a gente primeiro precisa contar quantos carbonos a cadeia tem, certo? Só que o que acontece? Se a cadeia tiver ramificação, eu começo a contar o mais próximo dela. Jéssica, mas você não tinha falado que se tiver dupla, eu começo a contar o mais próximo dela? Então, preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Se a cadeia tiver dupla ou tripla, eu começo a contar o mais próximo dela. E aí, se a cadeia tiver só ramificação, inclusive isso aqui é CH3, se a cadeia tiver só ramificação, eu começo a contar dela. Agora, se a cadeia tiver dupla ou tripla e ramificação, a prioridade é essa aqui, ó. Nessa cadeia aqui, como não tem dupla ou tripla, eu vou começar a contar da onde? O mais próximo da ramificação. Mas se tivesse dupla ou tripla, eu começava dela. Então, olha aqui o caso aqui, gente. Então, o que acontece? A primeira coisa, você tem que definir qual é a sua cadeia principal. Qual que é a cadeia principal? É o maior número de carbonos e não necessariamente vai ser sempre esse retinho aqui. Então, olha aqui para vocês verem, gente. A cadeia carbônica aqui é a reta por quê? Gente, se eu olhar assim, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu pegar aqui assim, ó, pode ser assim também, Jéssica? Pode. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu pegar aqui assim, ó, não dá, né? Aqui vai dar 1, 2, 3, então dá menos. Então, a cadeia principal
principal é a maior sequência de carbonos que você tiver. E se tiver dupla e tripla ligação, a dupla e tripla tem que estar no meio da sua cadeia carbônica principal. Ok, então nesse caso aqui, a cadeia carbônica pode ser essa aqui, ó. Então a primeira coisa, você vai definir sua cadeia carbônica e começar a contar o mais próximo da ramificação que você tiver. Que no caso, essa aqui é a ramificação, então você vai começar a contar daqui. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Então vamos dar nome para a cadeia principal, depois a gente dá para a ramificação. Então, se tem 4 carbonos, é bute. Se só tem ligação simples entre carbonos, é an. E se é hidrocarboneto, é O. Ok. Só que agora eu tenho uma ramificação, Jéssica. Qual que é o nome dessa ramificação? Primeira coisa, gente. Aonde está essa ramificação? Está no carbono o quê? Está no carbono 2. Se está no carbono 2, eu preciso informar também. E o nome de ramificação vem antes do nome da cadeia principal. Então, eu montei a cadeia principal, o nome da ramificação vem antes do nome da cadeia principal. Ok, 2, porque a ramificação está aqui. Qual é o nome dessa ramificação, gente? A ramificação só tem um carbono. Se só tem um carbono, não é match? Sim. E aí, o que acontece? Como é ramificação, acaba em il. Então, o nome dessa ramificação aqui é metil. Então, o nome dessa cadeia aqui é 2-metil-butano. Então, o que mudou? Você nomeia a cadeia principal normal, como eu já te ensinei, e você coloca o nome da ramificação antes do nome da cadeia principal. Então, basicamente é isso aí. E o nome da ramificação é o quê? Olha quantos carbonos ela tem. Então, se só tem um carbono, met. Se tivesse 2, seria et, 3 prop. Ok. Olha aqui para vocês verem, então, esse exemplo aqui agora de outra cadeia carbônica. Então, a primeira coisa, a gente vai definir qual que é a nossa cadeia principal. Gente, se a gente for pegar retinho aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos ver para cá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também, então dá na mesma. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, dá na mesma. Então, nesse caso aqui, tanto faz. Qualquer jeito que você pegar, se você pegar assim, ó, da cadeia principal, se você pegar assim da cadeia principal, assim da cadeia principal, porque de todo jeito tem 5 carbonos nos 3 jeitos aqui. Então, vamos pegar retinho aqui mesmo. Então, olha aqui para vocês verem. Primeira coisa, começar a contar, então, de aonde o mais próximo da ramificação, porque não tem dupla ou tripla. Nesse caso, tanto faz, porque se eu começar de cá, ó, 1, 2, 3, a ramificação vai estar no carbono 3. E daqui, 1, 2, 3, a ramificação vai estar no carbono 3. Então, tanto faz. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Então, eu vou colocar aqui, ó, pente. Só tem ligação simples na cadeia principal entre carbonos, então é an. E acaba em O, porque é hidrocarboneto. Agora, o que eu preciso fazer? Colocar o nome da ramificação antes do nome da cadeia principal. Então, eu tenho aqui minha ramificação, ó. Ok, quantos carbonos tem nessa minha ramificação? 2. Se tem 2, 2 aqui não é et, gente? Sim, e aí o que acontece? Terminação de ramificação é il, então o nome dessa ramificação é etil. Então, e tá onde? No carbono 3, então eu coloco 3 etil pentano, e é isso aí, o nome desse composto é 3 etil pentano. Jéssica, e se a cadeia tiver duas ramificações aí, 3 ramificações iguais ou diferentes, o que eu faço? Gente, olha aqui para vocês verem esse caso. Essa cadeia tem 3 ramificações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a mesma coisa. Ver qual que é a sua cadeia principal. Então, se eu pegar retinho aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos tentar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos tentar assim. Dá 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, de todo jeito, a cadeia principal é do meio aqui. Então, a cadeia principal vai ser essa aqui. Segunda coisa, gente, de que lado eu vou começar a contar? Não tem dupla ou tripla. Então, eu vou começar a contar o mais próximo da primeira ramificação. Então, o mais próximo aqui é essa aqui, ó. Porque aqui vai dar 1, 2, carbono 3. Então, vou começar dessa porque dá mais perto. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 é o que, gente? Pente. Ok. Só tem ligação simples an e O, porque é hidrocarboneto. É o nome da cadeia principal. Agora eu preciso colocar minhas ramificações. Ok, Jéssica, o nome dessa
ramificação aqui, qual que é? E é a mesma ramificação aqui, gente. O nome dessa ramificação é metil. Por que é metil? Só é um carbono, gente. Se só é um carbono essa ramificação, é met, terminação de ramificação é il. Então isso aqui é um metil, isso aqui é um metil, isso aqui é um metil. Ok. Então o que eu preciso informar primeiro? Aonde estão essas ramificações? Então tá no carbono 2, tá no carbono 3 e no carbono 3 eu tenho duas. Então eu vou repetir o número 3. E aí o que acontece? Se são 3, uma ramificação metil, eu chamo de metil. Se são 3, eu chamo de trimetil. Jéssica, por que trimetil, gente? Se eu tenho 3 ramificações iguais, e o nome delas, elas são chamadas de metil, e eu tenho 3, então eu chamo de trimetil. Jéssica, se fosse 2, fosse só essa aqui, ó. Então eu tiraria esse número aqui, então não teria esse número, ficaria 3,3 dimetil. Então, se você tiver duas ramificações iguais, você usa o prefixo aqui di. Se tiver 3, tri. Se tiver 4, tetra. Igual lá a questão da dupla e da tripla. Se tiver duas, não era dien ou trien. Então, se tivesse 3, não é trien. Então, aqui também, ó. Se tiver duas ramificações de metil, você usa dimetil. Se você tiver 3, trimetil. No caso aqui, é 3. Então, ó, 2, porque no carbono 2 você tem um metil, 3, porque você tem um metil no carbono 3, e 3 de novo, porque você tem outro metil no carbono 3. Então, esse é o nome desse composto, 2,3,3 trimetilpentano. Jéssica, e se as ramificações forem diferentes? Vamos lá, primeira coisa, achar qual que é a sua cadeia principal. Olha na retinha aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos olhar assim, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, tanto faz aqui, né? Então, eu posso pegar aqui a retinha aqui de novo. Essa é a minha cadeia principal. Jéssica, eu vou começar a contar mais perto. De onde eu vou começar a contar? O mais perto da ramificação, porque não tem dupla, nem tripla. Então, eu vou começar daqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Acabamos de fazer aqui, ó. Então, vai ficar pente. Ok, só tem ligação simples entre carbonos na cadeia principal, e como é hidrocarboneto, acaba em O. Ok, agora eu preciso colocar o nome das minhas ramificações aqui, ó. Jéssica, qual que é o nome dessa ramificação aqui? Metil. Qual que é o nome dessa ramificação aqui? Etil. E aí, Jéssica, quem vem primeiro no nome? Gente, muita atenção. Quando você tiver aqui ramificações diferentes, vai por ordem alfabética. O que vem primeiro, metil ou etil? Etil. Então, vai ficar o que, então? 3, e no 3 não tem o etil? Então, 3 etil. E o que mais que tem de ramificação? 2 metil pentano. Jéssica, mas o 3 ficou primeiro. Não tem problema, gente. Você coloca em ordem alfabética. Como o etil é aí... o E vem antes de M, então você coloca o M. Então, 3 etil por quê? Porque no carbono 3 você tem um etil. E aí você tem 2 metil por quê? Porque no carbono 2 você tem um metil. E pentano por quê? Porque a cadeia principal tem 5 carbonos, ó. Ligação simples entre eles e acaba em O, que é hidrocarboneto. Gente, então vamos pro último exemplo aqui. Jéssica, e se tiver dupla ou tripla, a cadeia foi insaturada e tiver ramificação, como é que eu vou nomear essa cadeia? Gente, então é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a nossa cadeia principal aqui. E a cadeia principal tem que ser a maior sequência de carbonos. E se tiver dupla ou tripla, ela tem que estar na cadeia principal. Então a gente já sabe aqui, olha aqui pra vocês verem. Vamos ver retinho pra ver se dá. Retinho dá 1, 2, 3, 4 carbonos. Se a gente fizer assim, dá 1, 2, 3, 4 carbonos. Então tanto faz, né? Então pode ser a cadeia retinha principal aqui. E aí o que acontece? De que lado eu vou começar a contar, Jéssica? Se tem dupla, se tem aqui ramificação, de que lado? Gente, em primeiro lugar, se a cadeia tiver dupla ou tripla, essa é a prioridade. E segunda prioridade aqui é a ramificação. Até agora, né? Porque a gente ainda vai estudar mais coisa aí. Vocês vão ver que tem mais prioridade aqui acima da dupla ou tripla. Mas por enquanto, como a cadeia aqui tem dupla, então eu vou começar a contar mais próximo dela, porque é o primeiro dela de prioridade. Então eu começo daqui, ó, que é o mais próximo da dupla. Então vai ficar 1, 2, 3, carbono 4.
4, gente, é but. Então, vou colocar aqui but. Eu tenho uma ligação dupla. Em que carbono tá? Tá no carbono 1. Então, but 1, como é dupla, é em e termina em O. Então, fica but 1N. Ok, Jéssica, e essa ramificação? Gente, a ramificação tá no carbono 3. Qual é o nome dessa ramificação? Metil. Por quê? Porque só tem um carbono, é met, gente. Então, e ramificação acaba em il. Então, 3 metil but 1N. Então, caso a cadeia ali tiver dupla ou tripla e ramificação ao mesmo tempo, a única coisa que você tem que lembrar é que a dupla e a tripla a primeira coisa que você precisa, você começa a contar quando tem dupla ou tripla dela. Então é isso, gente. A ideia que vocês têm que ter aqui então. Então 3 metil, porque no carbono 3 você tem uma ramificação metil. But, porque tem 4 carbonos. 1En, porque é no carbono 1 que você tem uma dupla. E O, porque é hidrocarboneto. Então basicamente é isso. Gente, então é isso. E eu queria falar uma coisa pra vocês antes da gente encerrar. Esse conteúdo aqui é extremamente importante para os seus conhecimentos de química orgânica. Se você não entender do início para cá, principalmente isso aqui, você não vai conseguir dar sequência na coisa aqui. Então, se você entendeu esse vídeo, vai pra frente. Mas se você não entendeu, assiste quantas vezes for preciso aí, for necessário para que você entenda esse conteúdo, porque isso aqui é uma base. Até aqui foi uma base boa de química orgânica aí, que você precisa entender, senão você não vai ter sucesso aí nas próximas aulas aqui. Então é isso, até a próxima!